Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney. Hoje vou fazer uma retrospectiva das criptomoedas em 2022 e expectativas para 2023. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a máxima histórica de 2021, a popularização das NFTs, popularização do Pay to Earn, o roubo da Axie Infinity, a popularização da staking, o colapso da Terra Luna, o conflito na Europa, as altas taxas de juros, o colapso da FTX e as expectativas, as minhas expectativas para 2023. Muita gente começou o ano de 2022 com expectativa no Bitcoin, porque a gente atingiu a máxima histórica em novembro, Em novembro atingiu os 64 mil, então era um valor bem interessante aqui em novembro de 2021, Foi a nossa maior alta, a nossa máxima. Para ser sincero, nesse momento eu já tinha vendido muito Bitcoin, Eu vendi muito Bitcoin aqui na primeira alta, para ser sincero. Não esperava essa segunda alta, me surpreendeu bastante. E depois, lógico que eu mantive alguns Bitcoins, eu acabei vendendo aqui também. Mas eu mantive boa parte aí dos meus Bitcoins, porque eu acredito que vai ter uma valorização maior no futuro. Mas a gente começou o ano aí já despencando o Bitcoin, caindo muito e dando início aí ao inverno cripto, Aquele período a gente sabe que não vai ter muitas altas das criptomoedas. As NFTs, apesar de criadas em 2014, se popularizaram muito em 2022, principalmente por causa dos jogos Pay to Earn. A gente viu que teve obras de diversos artistas muito respeitados na área, que venderam em milhões de dólares. A gente pode ver aqui que até a Forbes, a Globo, o G1, vários veículos de imprensa falaram sobre várias obras que estavam sendo vendendo muito caras, Estavam vendendo aí com valor extremamente alto, mas o pessoal não entendia muito bem o que era, como funcionava, e muita gente comprou aí NFTs sem saber o que era, sem pesquisar sobre NFT, apenas por ter gostado do desenho, e não é assim que funciona, Tem um vídeo aqui também que eu falo só sobre NFT, se vocês quiserem pode dar uma olhada lá. E aqui é uma obra, a obra mais cara atualmente, que foi vendida lá em 2021, mas a gente pode ver que não é uma obra tão simples como o pessoal fala, é um monte de pixel, Não é, isso aqui é uma obra que um autor muito famoso aí na área de design e também na área de computação, ele acabou demorando aí, ele fez uma obra por dia, em 365 dias, então ele ficou o ano inteiro fazendo obras. E se você for ver, isso aqui é basicamente um compilado do ano inteiro dele. Então todo dia ele ia lá e fazia uma obra nova. Então aqui tem uma história interessante. Poxa, a gente pode ver a evolução desse artista, Não é simplesmente uma NFT que tem um desenho qualquer que achou bonitinho e comprou. Não, tem uma história por trás, Então por isso que essa obra acabou se valorizando tanto, Não só pelo conteúdo, pela imagem, mas também pela história que ela tem por trás. Então não adianta comprar uma NFT se você não souber o porquê você está comprando. A gente viu a popularização do Pay to Earn, para quem não sabe, é aquele tipo de jogo que você ganha por jogar, A gente viu o Axie Infinity em 2018, mas veio se popularizar mesmo em 2022, mas muita gente ganhou dinheiro aí nos anos anteriores, Em 2022 já foi um ano mais problemático, ele teve alguns problemas, e tem vários jogos que eu comento, vou deixar até um card aqui, Tem vários jogos que eu joguei, que eu tentei ver se eu gostava. Não gostei de nenhum, para ser sincero, mas eu achei divertido aí. É uma nova tecnologia, na verdade não é uma nova tecnologia, É a junção aí de NFTs com criptomoedas, com jogos. Basicamente é isso, juntaram 3 tecnologias e criaram aí o Pay to Earn, o jogue para ganhar. E vários jogos, infelizmente, não tiveram estrutura, Eu até gostava de um dos jogos, para ser sincero, mas ele não tinha estrutura, a economia dele não foi bem, caiu muito a criptomoeda dele, como eu imaginei. E também teve outros que foram muito piores, foram apenas golpes, e a pessoa comprava uma NFT e simplesmente o jogo sumia, Era bem complicado, então teve muitos golpes, tem que tomar muito cuidado antes de investir nesses jogos, Eu prefiro o jogo gratuito, porque você vai lá, testa, vê se gosta. Depois, se você gostar, você pode comprar uma NFT ou não, Mas jogos que você tem que pagar para entrar, tem que tomar muito cuidado, tem muitos golpes atualmente. A gente viu a popularização do staking, apesar do staking ter sido criado lá em 2020 com a Compound,
a gente viu que dava para fazer renda passiva com criptomoedas. Olha que interessante. Então você emprestava suas criptomoedas para uma exchange ou para um protocolo. A única coisa que tem que ser uma exchange ou um protocolo de confiança. E você vai ter uma renda passiva em criptomoedas. Aí você tem renda com Bitcoin, né, emprestando para exchanges, para protocolos, aí emprestando seu Ethereum, né, entre várias outras criptomoedas, né. Aqui eu tenho um vídeo falando só sobre renda passiva de criptomoedas. Eu vou deixar um card aqui na direita para vocês. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque a gente sabe que está tendo muito problema com várias exchanges, né, no mundo. Então escolha uma que você realmente confia, ou escolha um protocolo que realmente você confia. O que eu acho interessante é ter 30% ou no máximo aí 40% das suas criptomoedas em staking, né? Já o restante deixa guardado com você, deixa na sua corretora, na sua exchange de confiança, ou numa wallet, né? Numa hard wallet. E hard wallet se compra direto do site do fabricante, não compra em site de terceiros, porque pode ter problema, né? Pode ter um vírus lá e roubar suas chaves privadas e você vê suas criptomoedas simplesmente sumindo. É bem complicado. Então compre direto do fabricante. Se for comprar uma Ledger, vai no site da Ledger, é em português, né? Não acho que é em português, você pode comprar lá em português. Vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas vale a pena. A gente viu também o roubo das criptomoedas do Axie Infinity. Teve hackers que deram prejuízo de $600 mil, se eu não me engano foi $620 mil, mas eu posso estar enganado, então vou colocar 600 mil mesmo, né? $600 mil aí no jogo mais famoso do Pay to Earn, né? Nesse jogo Jogue para Ganhar. Basicamente esses hackers, né, encontraram funcionários através de redes sociais como o LinkedIn, né, e encontraram funcionários da Axie Infinity que produziram o jogo. E basicamente se passaram por recrutadores de outras empresas, onde eles enviavam um PDF com uma suposta proposta de um novo emprego, então, né, de um novo cargo aí para esses funcionários. E os computadores eram infectados com um tipo de vírus de computador, que eu acredito que seja basicamente um cavalo de Troia, né, porque dá acesso ao hacker ao seu computador. Então você tem que tomar muito cuidado de quem você está abrindo determinado arquivo, né? Se for uma pessoa desconhecida, tenta perguntar o que é aquele arquivo, tente evitar abrir, né? Se for abrir, abre numa máquina virtual, é um pouco mais seguro, né? Então a gente pode ver aqui, foi um caso bem simples, né? Os hackers basicamente enviaram um arquivo, a pessoa abriu o arquivo e deram acesso ao computador dela. Uma vez dando acesso ao computador desses funcionários, é basicamente como os hackers estivessem dentro aí, da empresa, e basicamente eles roubaram aí $600 mil em criptomoedas, né? Olha só que simples que foi roubar da Axie Infinity. Foi bem triste, né? É um caso bem comum, vários usuários caem nisso, não tem o que fazer, mas aconteceu então esse problema. A gente teve também o colapso da Terra Luna. A gente viu em 7 de maio uma das maiores stablecoins do mundo perder a paridade do dólar devido a uma falha no seu código. Basicamente a gente pode ver aqui que em 7 de maio, né, a gente pode ver que caiu, influenciou isso até no preço do Bitcoin, né? O colapso foi tão grande, né, que muita gente até ficou olhando o colapso e falou: nossa, o Bitcoin pode acontecer a mesma coisa, e acabou caindo, mas não é a mesma coisa, totalmente diferente. Mas a gente viu aqui que caiu muito, né? A gente pode ver que caiu em abril aqui, olha só, abril, maio, a gente pode ver um gap muito grande aqui, né? Caiu. Não chegou a ser um gap, mas caiu muito, né? Teve uma queda bem brusca aqui em maio. E basicamente Terra Luna é uma stablecoin que não possui o seu valor em reserva como moeda fundiciária. Basicamente uma stablecoin, normalmente ela tem o equivalente da sua moeda, né? A cada criptomoeda, a cada stablecoin que ela possui o mesmo valor em dólar. Mas no caso da Terra Luna não era assim que funcionava, era uma stablecoin algorítmica, que é basicamente quando você tem um lastro em outra cripto. Então você tinha Terra Luna e você tinha o lastro dela em Luna, né, em outra criptomoeda da mesma empresa. Então era uma das stablecoins mais arriscadas. Eu tenho um vídeo falando sobre stablecoin aqui no canal, e eu falava que a algoritmo é a mais arriscada porque eles não têm a reserva, né? E realmente uma das que eu comentei deu problema, né?
E basicamente, então, para você criar 10 Terra Lunas, era negociado, era realizado aí uma queima do valor equivalente à Luna, né? Então, se você tinha a Luna valendo aí $1 e a Terra Luna valendo $1 também, você precisava de 10 para estar queimando. Basicamente era isso. Mas esse sistema de criação viria a apresentar diversos problemas e isso causou o colapso da Terra Luna. Então, basicamente, um problema de programação entre converter a Luna em Terra Luna acabou gerando todo esse problema e caiu de valor. A Terra Luna basicamente sumiu do mercado, né? Ela estava entre as primeiras, depois ela desabou entre as stablecoins. E isso causou também a queda do Bitcoin e a queda de várias outras criptomoedas. A gente viu também o conflito na Europa, né, entre a Rússia e a Ucrânia. A gente viu uma alta taxa de contágio também, né? Felizmente essa taxa está caindo, né, relacionado aí àquela doença que eu não quero nem mais falar o nome, não aguento mais fazer vídeo falando sobre ela. Mas aí o Fed, né, o Federal Reserve, o banco central lá dos Estados Unidos, ele eleva a taxa de juros e fazendo que alguns investidores migrassem para outros investimentos. Então muita gente viu aquela alta taxa de juros e saiu das criptomoedas para investir em bonds, para investir em renda fixa, né, que é mais seguro. Então vários investidores saíram e migraram aí para renda fixa. É muito comum acontecer isso, né? Não acho tão interessante, é aquele movimento aí de manada, né? Mas muita gente acabou fazendo isso. E recentemente a gente teve o colapso da FTX, né? Quando eu vi que estava acontecendo tudo isso, eu acabei criando um short. Eu não criei um vídeo completo, mas eu criei um short falando sobre o colapso da FTX, avisando sobre o que estava acontecendo. Mas é basicamente os fundos de investidores de uma das maiores empresas do mundo, das maiores exchanges do mundo, aí, se não me engano ela era a terceira basicamente, ela estava sendo utilizada para alavancar uma operação de outra empresa do seu CEO. Então basicamente estava desviando dinheiro, estava tirando dinheiro de investidores que acreditavam na promessa de ele estar guardando tão bem aí as suas criptomoedas e colocando em outra empresa dele. Olha que complicado, né? E a gente pode ver aqui, né? Aqui primeiro foi o colapso da Terra Luna e depois aqui a gente viu também o colapso da FTX, que está afetando o mercado até nesse instante. Olha só que interessante, né? Então esse ano basicamente o Bitcoin não teve uma valorização, né? Ele se desvalorizou. Então basicamente esse ano foi um ano negativo para o Bitcoin, né? A gente pode ver que teve uma desvalorização de 60%. Então se você investiu lá em janeiro R$500, você tem hoje em dia cerca de R$200 em Bitcoin. Olha só que complicado. Mas tem um detalhe, né? A gente tem que lembrar que quem segue o canal já está investindo há mais tempo, né? No último halving lá de 2020, né, em maio de 2020, se eu não me engano, até 2022, a gente comparar, teve um lucro aí de 86%, mesmo com essa valorização de 60% desse ano, ele teve uma valorização de 86%, quase dobrou aí o valor que ele possuía em Bitcoin, né? Se você tinha aí uns R$500 mais ou menos, você lá em maio de 2020, você deve ter hoje mais ou menos cerca de R$800, né? Então teve uma valorização aí interessante, tá? Lógico, quem tem mais ganhou mais, né? Quem tem menos ganhou um pouquinho menos. E teve pessoas ainda que lucram um pouco mais porque venderam aqui nas altas, né? Vendeu uma parte dos bitcoins nas altas, como eu acabei realizando. E para quem teve a sorte de investir lá desde 2012 para 2022, mesmo com essa queda desse ano, a gente pode ver que teve uma altíssima valorização, né? E eu não vou nem comentar, porque poucas pessoas investiram no Bitcoin lá em 2012. E agora eu vou comentar sobre as minhas projeções para 2023. Olhando os contratos futuros de Bitcoin na Deribit, para quem não conhece, é uma das maiores casas aí de contratos futuros para criptomoedas. Você pode investir em contratos futuros de Bitcoins, de Ethereum. É um pouquinho caro, né? Porque normalmente é um Bitcoin e um Ethereum, então é um pouquinho caro o que eles estão negociando. Mas a gente pode ver que as negociações, né, estão 1% abaixo do valor atual do Bitcoin. Então basicamente o valor atual do Bitcoin é o valor mais alto do que o de janeiro de 2023. Então isso pode identificar uma tendência de baixa
sem expectativas de alta no curto prazo, tá? Se a gente olhar aqui, né, tem alguns indicadores que eu estou trazendo para vocês todos os sábados, né? Vou deixar uma playlist aqui falando sobre alguns indicadores, mas um desses indicadores é o MVRZZ, né? Ele basicamente mostra se está no momento interessante para você comprar Bitcoin ou se não está no momento, né? Como eu falei, é só você seguir aqui o Z-Score, né, que é basicamente um desvio padrão do preço do Bitcoin, e aqui a gente consegue ver a zona vermelha, que é onde não é interessante comprar, né? Ele estava aqui em vermelho em 2021, para quem comprou em 2021, olha aí, tem que seguir o canal, porque já viu que não era tão interessante ter comprado, né? E aqui a gente pode ver que em 2022 já está na zona verde, mas ele não está totalmente na zona verde, né? Ele poderia estar um pouco mais abaixo, então pode ser que o Bitcoin venha a desvalorizar ainda mais, pode ser que o Bitcoin venha a ficar mais baixo, e aí será o momento de você realizar compras mais pesadas, né? Comprar um valor mais interessante. Logicamente você não vai investir tudo em Bitcoin, você tem que investir em outras, né? Como renda fixa, ações. Eu acho muito interessante você investir em outras coisas também, não apenas no Bitcoin, para você aproveitar aí a alta de tudo, né? E também vários investidores estão acreditando que em 2024, após o halving, o Bitcoin ele pode voltar a subir. E a gente pode ver aqui um outro indicador, né, um indicador aqui de quem tem mais de 1000 bitcoins aí em carteira, né, que são chamados smart monies. O pessoal que realmente tem um grande valor de Bitcoin, a gente pode ver aqui a movimentação desses endereços em laranja e o preço do Bitcoin em preto, né? E olha só, aqui em 2020 houve alguns momentos que essa linha quase cruzou. Já que em 2014, olha só, essa linha cruzou. Então é nesse momento que é interessante comprar. Quando você vê que os grandes investidores estão comprando também, aí pode fazer sentido você comprar. Então aqui vocês podem ver que não está cruzando nesse momento, né? Quando essa linha laranja cruzar a linha preta, né, basicamente assim, aí a gente pode ver que vai ser um momento bem interessante para a gente realizar a compra, né? Já que os grandes investidores estão comprando, provavelmente eles estão sabendo de alguma coisa a mais lá na nossa frente, ou basicamente pode ser um momento que o preço do Bitcoin atingiu um fundo, atingiu uma baixa muito interessante. Então basicamente aí faz sentido também. E tem outro indicador, eu não sei se eu trouxe esse indicador ainda nos vídeos, mas eu vou trazer em breve, eu já devo até ter gravado, para ser sincero. Mas é Stock to Flow, é o primeiro indicador aí que eu conheci na minha vida do Bitcoin. E aqui a gente pode ver, né, que muita gente estava acreditando em 2018, olha só, que ele ia subir depois o halving, e aqui a gente pode ver que ocorreu um halving em 2018 e ele subiu realmente o Bitcoin. Aqui em 2000 também aconteceu, né? Acho que foi em maio de 2000, mais ou menos aqui aconteceu o halving também e ele subiu novamente. E aqui o pessoal está esperando que em 2024 ocorra outro halving, né, em 2024, e venha subir novamente. Mas esse modelo tem muita gente acreditando que foi refutado, porque ele não seguiu a linha reta, né? Ele caiu, mas gente, isso aqui é estatística, né? Para seguir a linha reta ali, o cara tem que prever o futuro, é praticamente impossível, né? Aqui a gente pode ver que teve outros momentos que caiu também, mas não saiu tanto dessa linha, né? E aqui a gente espera que ele volte a subir um pouco, né? Para vir a ter um lucro interessante. Pode ser que ele caia mais ainda, pode ser que ele se desvie mais desse modelo, pode ser que caia mais ainda, e se ele cair mais ainda, vai fazer mais sentido comprar Bitcoin. Lembrando que aqui não estou dando nenhuma indicação de compra ou de venda, mas eu estou mostrando as minhas expectativas para 2023. Então, se vir a cair, provavelmente eu vou comprar um pouco mais. E é isso, investidor. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou desse vídeo, clique no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.